Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Muito bem, aqui na Terra a gente diz quando a pessoa morre que a pessoa descansou, né? Descansou em velórios, funerais. Mas será mesmo que a gente descansa depois que a gente morre? O André Luiz veio mostrar que não, que existe trabalho e muito trabalho no mundo espiritual. E para introduzir esse assunto, eu vou contar uma historinha que o André Luiz traz no livro Nosso Lar, de uma senhora, habitante lá do Nosso Lar, que recorre ao ministro Clarencio para que o ministro intercedesse pelos seus dois filhos que estavam encarnados na Terra passando por dificuldades. Um pedido muito justo, né? Uma mãe querendo ajudar aí os seus filhos. E o ministro fala: Pois bem, minha senhora, quantos bônus horas a senhora tem em seu favor? O bônus hora seria um ponto relativo a cada hora de serviço lá no Nosso Lar, né? Como se fosse a moeda que eles usam lá. Nós vamos fazer um vídeo específico para falar de bônus hora. E a senhora responde 304 bônus hora. E o ministro fala: Olha, minha senhora, é de lamentar, né, que a senhora estando aqui por 6 anos tenha contribuído apenas com 304 horas de trabalho. E se você fizer a conta de fato, né, são 50 horas por ano, o que muita gente trabalha por semana, isso é muito pouco. E o ministro então nega o pedido dela, fala: olha, para que a gente possa receber auxílio, a gente precisa ajudar primeiro. Por quê? Você não consegue ajudar sozinho, né? Você precisa de cooperadores, de irmãos, de amigos que se façam cooperadores, né? Nesse trabalho, nesse serviço. Então é indispensável para que a gente tenha esses cooperadores estabelecer uma corrente de simpatia. E a senhora, sem trabalhar, não tem corrente de simpatia, porque aqueles que não cooperam não recebem cooperação. Então você vê, através dessa história, como tudo gira em torno do trabalho, né? Como é essencial para que o espírito tenha qualquer concessão, qualquer direito, né? Ele ter esse merecimento através do trabalho que ele conquistou, né? O Lísias vai falar para o André Luiz que uma realização requer 3 conceitos, requisitos fundamentais: desejar, saber desejar e merecer. Ou seja, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, o André Luiz vai narrar trabalho em quase todo o livro, né? Desde as primeiras impressões dele andando na rua e vendo que está todo mundo ativo, né? Que não parece ter nenhum sinal de ociosidade, até a hora que ele recebe o esclarecimento de que a finalidade da colônia Nosso Lar são trabalho e aprendizado. Então, os espíritos estão ali para trabalhar e para aprender. E até a mãe de André Luiz, que está numa esfera ainda superior ao Nosso Lar, fala que a esfera elevada requer sempre mais trabalho e maior abnegação. Então nós vemos que quanto mais avançado, quanto mais evoluído o espírito, ainda maior o nível de trabalho, mais ele trabalha. Isso pode ser ilustrado pelo governador de Nosso Lar, né, que ele estava ali há 114 anos de governadoria sem ininterruptos, né, sem parar de trabalhar, sem descanso. Agora, é claro, para os demais habitantes, a lei de descanso era rigorosamente aplicada, assim como do trabalho. Então, as jornadas de trabalho existem lá em Nosso Lar, né, com 8 horas de trabalho por dia, com até 4 horas de esforço extraordinário por dia que a governadoria permite, né? E aí você tem um dia de descanso por semana e férias periódicas. Então, em uma semana, você conseguir até 72 bônus horas, né? 72 horas de trabalho. Durante esse período de descanso, os espíritos superiores, né, os ministros, por exemplo, eles costumam excursionar por esferas mais avançadas, renovando suas energias, extraindo novos conhecimentos, enquanto que os demais fazem entretenimentos habituais. Então você tem o campo da música, você está em família, fazer até visitas, né, à terra. Então você tem ali uma série de entretenimentos que os habitantes fazem, e eles dormem também, né, durante esse período de descanso. Inclusive o André Luiz, né, depois de um ano de trabalho nas câmaras de edificação, ele ganha também uma semana de descanso. E por falar no André Luiz, deixa eu contar o caso dele de trabalho, que é interessantíssimo, né? Então, uma vez que ele se restabelece no hospital e ele verifica a necessidade de trabalho, né, vendo o tempo perdido, o trabalho para ele se torna uma necessidade, ele primeiro gostaria de trabalhar como médico, afinal ele foi médico na Terra. E o ministro Clarencio fala para ele: olha, meu filho, a medicina aqui do espírito é diferente, né? Requer conhecimentos que você não possui. Mas no princípio você pode fazer um ano de observações na colônia, né? Você pode observar aqui alguns trabalhos e aí a gente vai achar um trabalho para você.
No primeiro dia de observações, que ele é levado às câmaras de edificação, antes de sair de casa, a dona Laura, que é a mãe de Lísias, que estava hospedando o André Luiz, ela dá um conselho super importante para ele. Ele fala: olha, André, não se limite a observar, se ofereça ao trabalho e não se sinta humilhado pelas tarefas mais humildes. Né? Lembrando o exemplo de Jesus, que é o espírito de mais alta hierarquia que esteve aqui e que esteve na carpintaria, né, por muito tempo. Então, não se negue às tarefas mais humildes. Né? E dessa forma você vai começar a construir o seu círculo de simpatias. Porque observar é muito fácil, mas trabalhar, ajudar, cooperar, nem tanto. Né? E nessa época, André Luiz já não era mais aquele médico orgulhoso, ele já estava preparado, né? Já era o filho humilde dos céus e ele entendia a sua responsabilidade dentro da criação. Né? E o ministro fala para ele que quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Né? Então, quando ele chega nas câmaras de edificação, que é aquele ambiente que acolhe os espíritos que vêm do umbral, ele, seguindo o conselho de Dona Laura, se oferece para apoiar nos trabalhos e assim espontaneamente começa a ajudar, porque ele vê que eles estão precisando de ajuda ali naquele dia especificamente. E o primeiro trabalho que ele faz, logo ele, que foi um médico super renomado na Terra, é a higienização de fluidos venenosos que eram expelidos dos enfermos. Então ele faz ali o trabalho de higiene e esse é o primeiro de muitos trabalhos que ele vai realizar na Câmara de Edificação por mais de um ano. E dentro das câmaras de edificação ele consegue ganhar a simpatia rapidamente de Tobias e Narcisa, que eram os colegas de serviço dele. E essa simpatia, principalmente da Narcisa, acaba sendo fundamental. Depois desse um ano de trabalho, o André Luiz pode visitar a família dele, que estava na Terra, a esposa, os filhos, e ele precisa ajudar a família, que o novo marido da esposa estava enfermo, e ele recorre a Narcisa, porque ele não conseguia ajudar sozinho, ele recorre a Narcisa para poder ajudar esse enfermo. E aí, essa simpatia que ele criou através do próprio trabalho dele é essencial para que a Narcisa vá e auxilie e apoie o André no tratamento do novo marido da ex-mulher dele. Né? Então, acho que mostra como realmente o trabalho forma as correntes de simpatia e como isso permite grandes concessões. E a gente vê então que o trabalho, apesar de dar os bônus hora, que permite a aquisição de bens materiais lá no mundo espiritual, é muito mais do que esses bônus hora. O trabalho ele vai além, abrange esses círculos de simpatia, o aprendizado. E aí, no livro Nosso Lar dá uma estatística muito interessante e muito preocupante para nós que estamos aqui na Terra. Disse que 70% dos administradores terrenos não pensam em seus deveres morais. Acabam focando no trabalho só pensando no dinheiro que esse trabalho vai dar. E muitas vezes esse dinheiro é causa da sua ruína espiritual, causa briga entre os seus herdeiros. Então a gente acaba às vezes se preocupando muito mais com o dinheiro do que com o conhecimento e com a contribuição ao mundo que o trabalho oferece, e principalmente com as correntes de simpatia. Quem de nós não fica agradecido quando alguém nos auxilia a fazer o trabalho e trabalha em conjunto? Então fica essa reflexão, que é um aprendizado muito importante que nós temos do livro, e acho que esses eram os principais pontos que a gente queria trazer aqui hoje, dentro desse estudo do trabalho. Mais adiante nós vamos estudar especificamente o bônus horas e outros elementos aqui da vida no mundo espiritual. Muito obrigado e até a próxima.